Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, boa tarde e bom dia. Ao contrário, porque tem muita gente assistindo à noite, tem muita gente assistindo durante o dia e muita gente assistindo à tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como você está? Tudo bem? Está se preparando para a Páscoa? Está vivenciando esse período agora de Quaresma, que é um período de formação, um período de reformulação, um período de adaptação, ou um período de absorção daquilo que é verdadeiramente Jesus Cristo, o nosso Deus, para cada um de nós? Você está no caminho certo, você está vivenciando a realidade de um cristão que quer seguir os passos do Mestre e quer viver da forma mais correta que possa acontecer na face da terra para um ser humano mortal, fraco, pecador, frágil, desobediente, que carrega dentro de si o pecado original. O pecado que para nós é a desobediência. Mas olha, no Evangelho de hoje, Jesus, com a infinita bondade e misericórdia dele sobre cada um de nós, ele faz valer o poder dele perante aqueles que ele amava naquela época, por exemplo, perante Pedro, mesmo Pedro sendo usado pelo mal. Você sabe que de dentro de nós brota o bom, o bem e o mal. Nós somos instrumentos de bondade, mas somos instrumentos também de maldade. Quando a gente menos espera, está cometendo um erro gravíssimo, cometendo uma falta gravíssima, um pecado cabeludo. Quanto mais nós rezamos, mas muitas vezes nós somos pegos de surpresa e agimos de forma errada, de forma inesperada. Por quê? Porque o pecado, o mal, ele está rondando as nossas vidas, como diz São Pedro, como o leão que ruge, querendo nos devorar. Então, no Evangelho de hoje você vai ver Jesus Cristo de uma forma muito misericordiosa, orientando, mostrando, fazendo valer o poder dele sobre cada um de nós e repreendendo Pedro. Repreendendo Pedro porque fez isso, mas aceitando a pessoa do Pedro, comungando, muitas vezes até, a vontade de Pedro de querer acertar. No Evangelho de hoje, nós vamos ver Jesus revelando para aqueles que ele amava, os que ele gostava, de caminhar com eles, de anunciar, de proclamar, de até muitas vezes até praticar o próprio Evangelho, mas nunca desmerecendo, nunca eliminando, sempre amando e amando muito mais. Vamos nos preparar para um grande ensinamento que acontecerá daqui a pouco na reflexão do Evangelho. Por enquanto, nós vamos rezar, nós vamos entregar nesse momento a nossa oração, o nosso ser, a nossa história, a nossa vontade e completamente entregue ao Senhor, nós vamos estar unidos a Ele. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, a acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e eu te peço de todo o meu coração, nesse dia de hoje, durante toda a nossa vida, todo o nosso ser. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a igreja faz memória daquilo que chama de a Cátedra de Pedro. O que é a Cátedra de Pedro? É a cadeira de Pedro, não é? A cadeira de Pedro, claro, é o lugar de Pedro, o lugar pelo qual Pedro recebeu de Jesus o chefe do colégio apostolado, não é? Então, a Cátedra de Pedro, a cadeira de Pedro, que faz memória hoje, até pelo próprio magistério da igreja, né? A Cátedra de Pedro é tida exatamente como a cadeira do Papa. Cadeira de Pedro, cadeira do Papa, não é? Que hoje vai ser mencionada em todas as celebrações. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Olha, Jesus deu a Pedro a chave da igreja para tudo que a igreja, que ele vai comandar a partir desse momento. Ligar aqui na terra será ligado no céu. Tudo que a igreja desligar aqui na terra será desligado no céu. Então Pedro assume aquilo que nós chamamos hoje de Papa. Ele era o chefe do colégio apostolado, os apóstolos. Vai da frente, Pedro. Por isso a cátedra, a cadeira de Pedro, que Jesus deu agora. Tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a partir de Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro é uma pessoa fraca, frágil. E todos nós somos. Ora, diz que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Ora, nega, diz que não estava com Jesus, não sabe nem quem é. Então, esse Pedro aí, somos cada um de nós. E aí, o Pedro que vai à frente, o Papa que vai à frente, ele vai assumindo toda essa condição. Mas o que eu queria pelo menos enaltecer nesse momento foi que Pedro
disse, quando Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus ficou feliz. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu, ou seja, foi o Espírito Santo. E as portas do mal jamais prevalecerão. Mas, logo em seguida, quando Jesus diz que vai morrer, que vai se entregar, que vai pagar os nossos pecados, não está no Evangelho de hoje, mas isso é dito e é necessário que se fale agora. Pedro disse, não, Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim causa de escândalo, porque Pedro não acompanhou, foi usado pelo mal, não foi usado pelo bem para ver a morte de Jesus e assumir para si tudo aquilo que aconteceu com ele. Que o Senhor Deus nos abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Meu beijo, minha amizade, fé e vida. Ajude o projeto. Até amanhã, se Deus quiser.